Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês terem um raciocínio clínico para ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um paciente com dor em membros inferiores e edema também. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Café com acupuntura, dor em edema em membros inferiores. Show! Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional e as inscrições se encerram em breve, tá? Temos mais de 60% das inscrições já preenchidas, então corra, faça sua inscrição que vai ser incrível ter você nessa turma que está fantástica, tá? Essa é uma turma incrível, tá? Uma galera muito boa entrando e eu, se fosse você, não ficaria de fora. É a sua chance de desenvolver o raciocínio clínico exato para tratar qualquer um de seus pacientes, desde a raiz do problema, desde as questões emocionais, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem já entrou aí para o curso, seja mais bem-vindo. Ainda chutei aqui, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá, vou começar aqui para nós já ir entendendo como que está esse paciente. Então vamos lá? Paciente do sexo masculino, 76 anos de idade, com cardiomegalia. Então já vamos entendendo aqui todo o processo por trás. Cardiomegalia, então ele tem um aumento do volume cardíaco. Tá? Então é uma alteração de forma que interfere onde? No coração. Tá? Fumou por mais de 40 anos, então cigarro, fumante, né? Teve 2 infartos. Olha só que interessante, porque os pacientes vão chegar com essa magnitude de complexidade para vocês, né? Teve 2 infartos, tem stent ponte safena em 2016 e 2017. Então, olha, o coração já sofrendo também, né? Pela irregularidade, por uma estagnação e por uma deficiência de sangue, tá? Teve um AVC em 2022 e agora apresenta as pernas super edemaciadas. Então, nós já podemos ver que o fluxo energético desse paciente já está comprometido em vários aspectos, seja no coração, seja no sistema nervoso central e agora mais específico, né, com a correção dos 2 infartos, com o AVC, as pernas edemaciadas, tá? Então, edema de membros inferiores. Show? Essa é a sua queixa principal, pois sente dores nas pernas e na articulação do tornozelo. Então, o aumento da pressão, da estagnação de energia ali nas pernas vai gerar um quadro de dor. Show? Em especial ali na região do tornozelo. Aí nós entramos numas questões mais complementares, né? Então, a alimentação desregrada sempre. Então, a alimentação desregrada. Uma alimentação desregrada nos proporciona o quê? Maiores níveis de estagnação de energia, de deficiência de energia, tá? De desenvolvimento de umidade, mucosidade e fleuma. Então nós temos que saber que a alimentação é ponto fundamental. Se ele quiser melhorar, se ele quiser ter os melhores resultados, ele precisa entender que essa alimentação dele aqui é ponto fundamental também no tratamento desse edema de membros inferiores. Tá? É um paciente muito calado. Olha, calado vem da introspecção. Introspecção vem do elemento metal. Tá? Só que, ele é calado, sempre foi calado, mas explosivo quando precisa. Tá? Então, causa uma explosão. Olha o metal dominando a madeira, causando uma ascensão da energia yang, causando um excesso de raiva, uma explosão. Tá? Não consegue dormir. Olha a insônia aí. Insônia também do elemento madeira, tá? Faz umas 3 semanas, pois se deitar sente muita falta de ar, então ele tem ficado no sofá, escorado em almofadas para poder descansar um pouco, tá? Então, ele já foi fumante por 40 anos, possivelmente tem algum nível, né,
de comprometimento pulmonar, às vezes um DPOC incipiente, né? Então precisamos entender esse processo também. Além de tudo, que a estagnação de energia, a irregularidade de energia, a deficiência de energia Yang-Qi também vai promover um pouco de falta de ar. Tá? Toma medicamentos para controlar a pressão, então tem hipertensão arterial sistêmica. Tá? Toma diurético para tentar diminuir esse edema, mas não diminui, cada vez sente mais dores. Né? Então olha só que interessante. Temos um caso complexo, um caso... se nós formos falar mais detalhes desse caso, um paciente com cardiomegalia, que tem uma alimentação desregrada, possivelmente com o edema e as dores, sedentário, fumante por muito tempo, tá? Já vítima de 2 infartos, de AVC, nós estamos falando de um paciente que é o quê? É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Então esse paciente ele tem que entender que a alimentação dele precisa ser totalmente reequilibrada. A atividade física para ele é necessária. Ah, professor, mas o paciente tem um edema de membros inferiores, tem cardiomegalia. Se ele fizer exercício, vai piorar tudo. Precisamos entender que esse paciente não precisa correr maratonas. Esse paciente não precisa correr, gerar atividade de impacto, não precisa ir para academia para fazer exercícios com muito peso, mas uma atividade física, nem que seja uma caminhada, uma volta no quarteirão, nem que seja um pilates, uma hidroginástica, esse paciente precisa começar a fazer. Por quê? Porque ele precisa melhorar a captação da energia Yang-Qi. Olha só que interessante. O pulmão capta energia Yang-Qi para trazer a circulação energética. Se ele foi fumante, se ele já tem falta de ar, se ele já tem um possível início de DPOC, né? Se ele não capta boa energia, ele vai colocar a energia para circular, colocar o sangue para circular? Não, então vai gerar estagnação. Por isso o edema. Então, muitas vezes esse paciente pode começar apenas mexendo o tornozelo durante o dia para melhorar esse retorno venoso. Tá? Então precisamos entender vários fatores. Inclusive é um paciente, né, que se for sedentário com esse tanto de edema, ele tem risco de desenvolver trombo, tanto é que ele já teve 2 infartos, né, teve um AVC. Então o médico precisa estar acompanhando esse paciente também o tempo todo, tá? Fazendo ali o uso das medicações necessárias para a prevenção, né, do coração e também de possíveis novos AVCs. Certo? Tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, porque tem mais coisas legais aqui que traz nesse caso clínico. Os filhos vivem com ele, mesmo já sendo adultos, né, mas que dão trabalho até hoje. O paciente não tem sede e nem muita fome. Olha só que interessante isso aqui. Tá? Então, ele tem um fator emocional, que é a questão dos filhos. Tá? A questão dos filhos. E ele fala, né, que eles dão trabalho até hoje, mesmo sendo adultos. É um paciente que não tem sede e nem muita fome. Olha só que interessante. Ele não tem sede, não tem fome, mas a alimentação é desregrada. E aí piora tudo. Tá? Por quê? Porque se ele tivesse fome, pelo menos ele poderia escolher melhor os alimentos. Mas quando não tem fome, ele geralmente come por compulsão, come por ansiedade, acaba escolhendo o quê? Os piores alimentos. Por quê? Porque não tem clareza mental. Tá? A água é uma fonte de limpeza do nosso organismo, tá? Então beber água é necessário, inclusive para a melhora do retorno venoso. Então se ele quiser melhorar esse edema, ele precisa aumentar a ingestão de água e melhorar o quê? Melhorar a alimentação, tá? Melhorar a alimentação. Tem sudorese espontânea. A sudorese espontânea nos mostra que o corpo está com um excesso de calor. Você tem muito calor, então tem a sudorese espontânea. E aí entra num outro fator importante. Sudorese espontânea e noturna. Pessoal, ciclo circadiano. Vamos fazer uma revisão aqui. Ciclo circadiano. Dia, yang. Noite, yin. Dia, atividade. Noite, regeneração, descanso, repouso. Tá? Ciclo circadiano. Dia, ativação do cortisol para trazer atividade, trazer a movimentação. Noite, ativação da melatonina para trazer a regeneração
física, energética e emocional através do sono. Esse paciente tem insônia. Esse paciente não está dormindo. Esse paciente tem sudorese noturna. Então o que ele está tendo? Uma inversão do ciclo circadiano. Paciente com inversão do ciclo circadiano. Por quê, professor? Porque quando vem a noite, que ele precisa de energia yin, ele não está tendo, ele está tendo energia yang. Sudorese à noite mostra que o corpo está com muito calor, com muito excesso de energia yang, por isso que ele tem insônia. Por isso que ele não limpa as energias e as emoções durante a noite, por isso que os sintomas de desequilíbrios físicos, energéticos e emocionais dele pioram. Aí, olha só que interessante, porque ele transpira da cintura para cima. Mostra o quê? A ascensão da energia yang para a mente. E sempre teve os pés frios. Então, se está transpirando da cintura para cima e os pés estão frios, como que está o triplo aquecedor superior? Como está a mente? Com excesso de energia yang. Como estão os pés? Com excesso de energia yin, com excesso de frio. Então, possivelmente nós temos um bloqueio também ali no vaso da cintura, que não deixa um livre fluxo de energia. Por isso que acumula energia nos membros inferiores, por isso que gera edema, por isso que gera dor, síndrome BI, estagnação, interrupção do livre fluxo de energia. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar? Então, esse paciente, para ele melhorar esse edema e essas dores, ele precisa fazer um reequilíbrio energético e emocional geral. E aí, o pulso dele? O pulso dele é intermediário, mas os batimentos são descompassados e lento. Se são descompassados, ele mostra uma irregularidade de Qi de sangue. Irregularidade de Qi de sangue. E são lentos. Se são lentos, tem excesso de energia yin. Tem frio. Tem frio. Então olha só que interessante. O pulso dele tem um excesso de energia yin, que deixa ele lento, e ele está irregular. Então nos mostra que ele tem uma estagnação de energia. A energia está estagnada, então o movimento é dificultoso, é lento e ele é descompassado. Por quê? Porque a energia está se acendendo para a mente, ora ela tenta descer, traz o pulso, ora ela sobe, deixando o pulso mais lento. O que nos mostra também esse processo na cardiomegalia. Pessoal, tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio clínico? Que agora nós vamos para o diagnóstico de língua desse paciente. Diagnóstico de língua. Então, tudo isso, pessoal, todo esse raciocínio clínico só é possível se vocês têm um conhecimento das bases da medicina chinesa, de fisiologia energética. Se você entende isso dentro da fisiologia energética. E se você quiser compreender mais sobre a fisiologia energética, eu tenho uma aula sobre cada um dos órgãos e das vísceras, falando da fisiologia energética de cada um dos órgãos e das vísceras. Coração, pulmão, rim, bexiga. E essa playlist estará disponível para quem entrar para essa turma do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Então, se você ainda não entrou para essa turma do curso de acupuntura na inteligência emocional, é nesse curso que você tem que estar se você quiser melhorar o seu raciocínio clínico, melhorar a sua seleção dos melhores pontos para tratar os seus pacientes. Tá? Fisiologia energética dos 5 elementos, você entender a fisiopatogenia das patologias. Então, se o seu paciente tem deficiência de Yang, quais são as patologias que vão ser geradas por essa deficiência de Yang? Qual é a emoção que causa essa deficiência de Yang? Tá? Ansiedade gera o quê? Qual o padrão de desequilíbrio energético? Qual a sintomatologia? Então tudo isso eu explico. Se o seu paciente tem um desequilíbrio emocional, ele gera essas patologias. Mas se são corrigidas, se gera uma conscientização, a racionalização dessas emoções, o que vai acontecer? Você vai gerar um outro padrão de reequilíbrio dessas emoções, então desenvolvendo um processo de sentimento. E o sentimento gera o quê? Gera reequilíbrio energético, físico e emocional, fazendo com que esses padrões de desequilíbrios das emoções, quando não são conscientizadas e racionalizadas, vão ser corrigidos. Então eu mostro tudo isso dentro do curso.
Tá? Por isso que é um curso que se torna tão incrível e fantástico. Vamos fazer o diagnóstico de língua? Me ajudem aí no diagnóstico dessa língua. Me ajudem aí no diagnóstico dessa língua. Primeiro fator que nós vamos avaliar na língua é a saburra. Essa saburra está presente ou ausente? Saburra, presente ou ausente? Saburra presente, perfeito. Que cor? Branca, né? Uma saburra de coloração branca? Show! Que pega, olha só que interessante. Onde que está pegando essa saburra branca? Praticamente no triplo aquecedor inferior e no triplo aquecedor médio. Em especial, vocês percebem que essa saburra está chegando no fígado e na vesícula biliar também? Vocês percebem que essa saburra está chegando no fígado e na vesícula biliar também? É comum você ver um paciente com saburra ali no fígado e na vesícula biliar? Ótimo, perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a coloração dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Vermelha na ponta? Vermelha na ponta? Praticamente vermelha nas laterais também? Onde nós conseguimos ver que não tem saburra? Show, perfeito. Alterações de forma. Essa língua apresenta alterações de forma? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Fissura, perfeito. Uma língua fissurada. É uma língua demasiada nas laterais, que ela chega a triscar nas laterais da língua? Não, mas é uma língua que apresenta um certo volume interno. Vocês conseguem perceber que parece que ela tem borda? Que ela tem borda? Ela tá comprida, mas as laterais parecendo uma bordinha? Mostra o que? Um edema, em especial nas laterais? Show. E por fim, o último fator que nós vamos avaliar é a umidade. Essa língua é uma língua úmida ou uma língua seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? O que vocês acham? Úmida, né? Úmida em especial aonde? No triplo aquecedor superior? Consegue ver muito brilho ali na ponta? Show. Perfeito, pessoal, perfeito. Então vamos traduzir esses achados? Ó, se temos saburra branca, nós temos frio onde? Nos rins, na bexiga, no fígado e na vesícula biliar. Show? Se está vermelha na ponta e nas laterais, nós temos calor no coração, no fígado e na vesícula biliar, mostrando que uma ascensão da energia Yang. Se ela tem fissura, nós temos uma deficiência de Yin, que está gerando alteração de forma. Um edema nas laterais com muita estagnação de Qi, do baço, do fígado e da vesícula biliar. E se nós temos umidade no triplo aquecedor, nós temos uma deficiência da energia Yang Qi do pulmão. O paciente foi fumante há 40 anos. Consegue acompanhar aí? Conseguem acompanhar? Então vamos desenvolver um raciocínio clínico aqui. Olha só. O paciente tem desequilíbrio dos 5 elementos. Perfeito? O paciente tem desequilíbrio dos 5 elementos. Cardiomegalia,
hipertensão arterial, hiperidrose, tá? Do elemento fogo. No elemento terra, ele tem alterações de forma, em especial no coração, ele tem edemas de membros inferiores, tá? No pulmão ele foi fumante, tem uma introspecção sempre muito calado. No elemento água ele tem edema de membros inferiores, ele tem dor no tornozelo, e no elemento madeira ele tem explosões quando necessário, né? Insônia e uma ascensão da energia antiga. Perfeito? Nos padrões de desequilíbrios energéticos, esse paciente então tem uma saburra branca que recobre ali o triplo aquecedor inferior e o triplo aquecedor médio, em especial no fígado e na vesícula biliar. Então mostra que tem frio na água e frio no elemento madeira. Mas quando a gente vê as regiões que estão sem saburra nas laterais da língua, ela também tem calor. Então nos mostra que nós estamos tendo uma dissociação da energia Yin com a energia Yang. Quando o paciente tem acessos de raiva, tá? Quando o paciente tem alterações de raiva, então é como se o fígado vibrasse. A raiva vem e gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores no sistema límbico, em especial nas amígdalas do sistema límbico, no hipocampo, no giro cingulado anterior, tá? No núcleo accumbens, e gera o quê? Gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão atuar lá no fígado em especial. E é como se o fígado vibrasse. Lógico, ele não vibra fisicamente, mas energeticamente é como se o fígado vibrasse de raiva. Quando você fica com raiva, você não fica até tremendo de raiva? Então é como se o fígado vibrasse. E quando esse fígado vibra energeticamente de raiva, né? Vibra energeticamente de raiva, eu gosto de deixar isso bem claro, nós temos o fígado coordenando uma energia secundária, que é o sangue. E a energia secundária do sangue, né, ela é composta por energias primárias. Energia ancestral, energia Yin e energia Yang. Tá? Quando o fígado vibra energeticamente, é como se dissociasse a energia Yin da energia Yang. A energia Yang, então, ela é mais leve, mais rarefeita. Então ela gera o quê? Uma ascensão da energia Yang. Uma ascensão, a energia Yang se acende para a mente, para o coração, né? Gerando então excesso de pensamentos, gerando insônia, podendo gerar dor de cabeça, podendo gerar contratura de trapézio, podendo gerar contratura de masseter. Se gera contratura de trapézio, tensiona o ombro, pode gerar dor no ombro, pode comprometer os tendões do ombro, gerando tendinite. Tá? Então, isso mostra uma ascensão da energia. E a energia Yin, que ela é mais densa, ela é mais fria, tá? Ela está mais ligada à matéria, ela tende à estagnação. Então ela vai ficar mais parada. Por isso que a energia Yang se acende, tá? E a energia Yin fica mais estagnada. Por isso que esse paciente tem mais sudorese, tem hiperidrose na parte superior do corpo. E a parte inferior do corpo, os pés são frios. Os pés são frios, está acumulando líquidos, está tendo edema, está tendo dor. Tá? Então, nos mostra uma síndrome mista, uma síndrome mais complexa, uma síndrome que o prognóstico desse paciente vai ser mais lento. Tanto é que é um paciente com cardiomegalia. Show? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aí? Ah? E aí o paciente tem deficiência de Yin, que nos mostra a dificuldade do estômago e do baço maturar, transformar e transportar os alimentos. Por isso que ele começa a gerar a estagnação de Qi, do baço, do fígado, da vesícula biliar. Por isso que a língua desse paciente é mais edemaciada. E é um paciente fumante de 40 anos, fumou por 40 anos. Por isso que a língua dele nos mostra uma umidade em especial no triplo aquecedor superior, mostrando uma deficiência de energia anti do pulmão. Por isso que esse paciente não está conseguindo dormir. Por isso que esse paciente às vezes dorme sentado no sofá, com almofadas ali para ele ficar mais sentado, porque quando ele deita dá falta de ar. Show? Perfeito? Então agora precisamos trazer um raciocínio clínico, uma linha terapêutica para tratar esse paciente. E eu pergunto para vocês, qual vaso maravilhoso que vocês usariam nesse paciente? Ou quais vasos maravilhosos vocês usariam nesse paciente? E aí? Qual vaso maravilhoso?
Vamos desenvolver a linha terapêutica juntos. 30 segundinhos aí para vocês pensarem. Chiang Mai? Perfeito. Por que o Chiang Mai? Porque é o paciente que tem muita estagnação de energia. Tem muita alteração de energia Yin e Yang. E o Chiang Mai coordena a energia Yin com o baço e a energia Yang com o pericárdio. Então é uma boa pedida. Usaria outro vaso maravilhoso também? Qual outro vaso maravilhoso vocês usariam? Ou só o Chiang Mai? O paciente, ele tem uma ascensão da energia Yang com uma estagnação da energia Yin. A parte superior tem muito calor, com transpiração, com sudorese, inclusive noturna, e os pés são frios, edemaciados. Tem um bloqueio no vaso da cintura? Então VB41-TA5 associado. Se você quiser usar o Chiang Mai para diluir a energia, diminuir a estagnação, e o VB41-TA5 para quê? O Daimai para quê? Para trazer o processo de melhora do livre fluxo de Qi e de sangue. Para melhorar o pulso que está intermitente. Para melhorar o pulso que está lento, está pesado, está estagnado. Para melhorar a descendência da energia Yang Qi para os membros inferiores e melhorar o retorno venoso, para aquecer os membros inferiores e trazer a eliminação desse edema. Ah, professor, mas isso vai acontecer em 1, 2, 3 sessões? Não, é um paciente crônico que levará tempo a ser reequilibrado. Qual ponto de tratamento você usaria para esse paciente? Baço 3 mais C7? Para quê? Para diluir a energia e melhorar essa ascensão da energia Yang. Posso até associar com F3. E quais pontos de indicação? IG4 descende a energia Yang. IG4 descende a energia Yang. Está tendo muita ascensão, precisamos descender ela para trazer o livre fluxo de energia. Liberação diafragmática para melhorar o processo de respiração desse paciente e captação da energia Yang Qi para colocar esses líquidos, esse edema para circular. Sim? O que mais? Baço 6, que são os 3 Yins da perna para melhorar o edema. Estômago 40 para eliminar a umidade. Craniopuntura de Yamamoto para melhorar as dores no tornozelo e no membro inferior. Show? Mas qual que é a raiz do problema desse paciente? Qual que é a raiz desse problema desse paciente? O que vocês acham? Eu não conheço o paciente. Tá? Estou apenas repassando as informações que me foram passadas. Então eu faço uma avaliação segundo aquilo que o acupunturista que me mandou o caso viu de mais importantes nos detalhes. Pode ser que tenha algum outro detalhe que tenha ficado para trás, mas com relação a essas informações. O que vocês acham que é a raiz do problema desse paciente? Paciente cardiopata, 2 infartos, stent, ponte safena, AVC. Então, são problemas de longa data. Não são problemas de agora. São problemas de longa data. Aqui, ó. Paciente de 76 anos, cardiomegalia, fumou por 40 anos, 2 infartos com stent, ponte safena em 2016, 2017, AVC em 2022, agora apresenta pernas endemaciadas, que é a queixa principal dele. Sente dores na articulação do tornozelo, alimentação desregrada sempre foi muito calado, mas explosivo quando precisa, não consegue dormir faz umas 3 semanas porque sente falta de ar, tá? Toma medicações para hipertensão, diurético, mas o edema não melhora.
que vocês acham que é a raiz do problema desse paciente? Padrão de deficiência? Ele tem padrão de deficiência, mas também tem muita estagnação. Tem uma síndrome mista, tem um desequilíbrio de yin e de yang. Síndrome complexa. Por trás de tudo isso, tem alguma emoção. Por trás de tudo isso tem alguma emoção. Que muitas vezes nós não vamos conseguir racionalizar ela por agora. Eu vou dar alguns pontos importantes aqui de emoções que podem estar acometendo esse paciente. Tá? Só para a gente entender isso aqui da melhor forma possível, para vocês entenderem o porquê que faz muito sentido você aprender uma metodologia que vai tratar as emoções profundas dos seus pacientes. Esse paciente foi fumante por 40 anos. Qual a emoção que permite, que faz com que o paciente busque uma inversão da fisiologia energética do pulmão, que é captar captar a energia pura e eliminar a energia impura. Captar o oxigênio e eliminar o CO2. Ele inverte isso tragando CO2. Insatisfação e tristeza. Então podemos imaginar que por 40 anos esse paciente teve insatisfação e tristeza. Tá? Ou até mesmo antes disso já teriam. Tá? Até antes mesmo já teria. Insatisfação e tristeza. Paciente com cardiomegalia. Alteração de forma. O coração cresceu para dar conta de bombear o sangue. Por quê? Porque a energia está densa. A energia vem densa por conta de qual emoção? Excesso de preocupação. Às vezes esse paciente teve excesso de preocupação a vida inteira, acabando gerando níveis de ansiedade, por isso que a estagnação e a alteração de forma atingiu o coração. Atingiu o coração. Paciente com edema de membros inferiores, isso acaba gerando o quê? Insegurança e medo. Insegurança e medo. É um paciente explosivo que tem ascensão da energia yang. Então quando ele tem esses processos de explosão, quando ele fala que é preciso, né, ele explode, ele é calado, introspectivo, vem pela insatisfação e tristeza, mas quando é preciso ele explode. Quando ele explode é o quê? É a gota que derrama, né? É a frustração, a raiva, a mágoa e o rancor se materializando na fala, na explosão. Show? Como vocês vão saber a raiz do problema desse paciente? Através de um diagnóstico da constituição física. Por quê? Porque emoções que ele pode ter vivenciado quando ele estava ainda no ventre da mãe dele tenha causado essas cicatrizes que geram esses padrões de desequilíbrios emocionais. Por isso que nós devemos tratar as emoções profundas desse paciente também. Por isso que devemos tratar e limpar emoções que ele possa carregar desde o período que ele estava no ventre da mãe dele, que eu chamo de dessensibilização gestacional. Inclusive ontem fiz um post sobre uma aluna contando como foi a experiência dela na dessensibilização gestacional. Depois, quem não assistiu ainda, depois vai lá e assista. Então esse paciente precisa passar por todas as dessensibilizações, porque ele precisa de um autoconhecimento. Por quê? Porque os filhos dele, mesmo sendo adulto, vivem com ele, e ele fala que isso causa muitas alterações emocionais para ele. Então ele está adoecendo dentro da sua própria casa, gerando insatisfação, tristeza, frustrações, raivas, gerando excesso de preocupações, inseguranças e medos. Percebem isso aí? Vocês conseguem visualizar que por trás de todo esse caso clínico que nós falamos, de toda a sintomatologia, de todos os desequilíbrios energéticos que esse paciente apresentou e apresenta, existe um ser humano dotado de emoções que acaba gerando as piores escolhas alimentares dele, que acaba gerando sedentarismo, que acaba gerando um acúmulo de situações que impede ele de dormir bem, de respirar bem, mesmo que ele foi fumante. Por isso esse paciente precisa de um autoconhecimento, de limpeza dessas emoções que às vezes não foi conscientizado e racionalizado ainda. Às vezes ele não percebe a frustração que ele está tendo, ele não percebe as preocupações diárias que ele sempre teve, ele não percebe a insatisfação e a tristeza que às vezes pode ter ali, e ele não conscientizou isso, está no campo da inconsciência. E aí quando você faz as dessensibilizações, você limpa essas emoções lá no sistema límbico, melhorando o neocórtex, dando clareza mental, dando discernimento, esse paciente começa a ter um autoconhecimento e ele começa a visualizar essas questões emocionais
de forma consciente ou inconsciente mesmo, e ele começa a gerar um autocontrole emocional. E é por isso que eu falo para vocês que em algum momento, vai aparecer pacientes para vocês com síndromes complexas. Como esse paciente, nem é uma síndrome tão complexa, mas é um paciente que tem características emocionais por trás. E eu tenho certeza que no consultório de vocês, na vivência de vocês, tem pacientes que têm alterações emocionais profundas e que vocês ainda não conseguiram visualizar. Por isso que eu falo que o curso de acupuntura na inteligência emocional é a cereja do bolo. Se você quer transformar você como acupunturista, ser um profissional de referência, transformar os resultados com resultados surpreendentes, é dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional que você precisa estar. Tá? Não é porque é o meu curso, mas é porque ele transformou a minha vida, ele transformou o meu raciocínio clínico. E eu desejaria muito que todos os acupunturistas do mundo pudessem ter a oportunidade de ter esse conhecimento. Essa é a nossa luta diária. De mostrar para vocês que vocês podem mais. Vocês podem mais. Aquele resultado que você sabe, que você trata o seu paciente, mas que ele não tem aquele resultado tão fantástico por trás, ele vem por um ponto cego que às vezes você não está vendo. Um detalhe que o seu paciente não abriu e você não conseguiu avaliar esse ponto cego. Se é ponto cego a gente não consegue ver, né? A gente só vê depois. Tá aqui. A transformação que você precisa está com as inscrições abertas por pouco tempo. Com as inscrições abertas por pouco tempo. E com um mega desconto. Então vai lá no link da minha bio ou me chame no direct. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso de inteligência emocional, pode me chamar no direct. Professor, esse curso é para mim? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Me chame no direct, tira suas dúvidas comigo. Eu te explico melhor. Porque vamos encerrar as inscrições em breve. E amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses ou daqui 1 ano, você vai se arrepender de não ter entrado hoje. De não ter esse conhecimento, essa carta na manga para você transformar os seus resultados com a acupuntura. Tá? Tenham todos um excelente dia. Nos vemos amanhã para mais um caso clínico. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no direct. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão dessa forma, me mande no direct a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui na lista para nós irmos fazendo. Tá? Tenham todos um excelente dia e vai lá no link da minha bio ou me chame no direct que eu te passo o link para você fazer a inscrição para o curso de acupuntura na inteligência emocional e você ter os melhores resultados tratando as emoções profundas dos seus pacientes. Tá? Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.